Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vem comigo, vamos aprender. Hoje nós vamos tratar de um assunto novo, que nós não trabalhamos ainda. Nós vamos falar sobre o povo hebreu. Só que para começarmos, vamos ter que relembrar de algumas coisas que já estudamos. Uma informação importante é falar sobre a crescente fértil. Nós já estudamos sobre os egípcios, já falamos sobre os povos da Mesopotâmia. Agora nós vamos falar sobre os hebreus, que viveram também nessa região dentro da crescente fértil. Por que crescente fértil? Lembram? São civilizações hidráulicas, né? Civilizações que dependiam dos rios, que se formaram em regiões que eram desérticas, que eram nas áreas áridas, né, de deserto, que se organizavam em função das cheias dos grandes rios, dependiam da prática da agricultura. Com isso, organizam o aproveitamento racional e eficiente dos recursos naturais da região, né? Então, os hebreus, igualmente aos egípcios, igualmente aos mesopotâmicos, se organizaram próximos, né, de rios. Aqui o mapa mostra a região para vocês de uma forma mais clara, e aqui vocês podem visualizar, olha, onde fica Jerusalém, né? Então, os hebreus, povos semitas, que são povos nômades, que viviam em regiões áridas, mas que também, basicamente, tinham como, vamos dizer assim, a economia deles, né, era ligada ao pastoreio, criação de animais de pastagem. Então, eles ocuparam a região onde é hoje a Palestina, região próximas do Rio Jordão. Então, vejam, eles também dependiam do rio, né? Chamavam essa terra, esse local, de Terra Prometida, o Vale do Rio Jordão, onde, né, o Deus deles havia prometido um local onde jorrasse leite e mel. Ah, mas da terra vai sair leite e mel? Não, isso quer dizer o quê? Que teria abundância, que teria alimento para a sobrevivência deles. Eles chegaram à região e lutaram para poder ficar nessa região, né? Lutaram com quem? Povos como os cananeus, os filisteus, os arameus, moabitas, enfim, muitos outros povos que moravam lá. Essa fase onde eles saem em busca da terra prometida é chamada fase 1, a fase dos patriarcas. E os principais são Abraão, Isaque e Jacó, tá? Os patriarcas eram os anciãos, eram os homens mais velhos dos grupos, né, que comandavam o povo. Eles se dividiram em 12 tribos, né? Então eu coloquei para vocês aqui um esqueminha que explica bem para vocês entenderem, ó. A gente tem Abraão, Isaque e Jacó, né? Abraão, o Isaque, filho de Abraão, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. Jacó, ele teve 12 filhos. Então, cada filho comandou uma tribo. Então, se formaram 12 tribos, tá? Aqui mostra a rota de Abraão, porque esse povo, a origem deles é em Ur, próximo aqui, ó, da Mesopotâmia. Tá vendo os rios Tigre e Eufrates? Né? Então, aqui no finalzinho, ó, nós temos Ur. Então, a rota desse povo, a origem deles, né, é da região da Mesopotâmia, e eles saíram em busca dessa terra prometida. E em busca dessa terra, eles saíram, né, caminhando pelos desertos, até chegarem onde hoje é Jerusalém. Tá? Então, aqui o mapa mostra toda a rota feita por Abraão.
Bom, na sequência, então a gente tem aqui, ó, da Palestina ao Egito. Então eles ficaram durante muito tempo nessa região, aonde eles consideravam a Terra Prometida. Porém, segundo a Bíblia, houve um período de seca muito grande nessa região, que obrigou esse povo a sair de lá e irem para o Egito. Eles migraram para o Egito. Porém, nesse período, o Egito não estava dominado pelos faraós, e sim pelos Ixos, que foram povos que invadiram a região e dominaram durante muito tempo. Então, durante o período em que os Ixos estavam no Egito, os hebreus moraram no Egito e tiveram liberdade e muita prosperidade. Mas os faraós, né, os egípcios acabaram conseguindo expulsar os Ixos da região. E aí o que eles fizeram com os hebreus que moravam lá? Escravizaram os hebreus, né? Então foi um período de escravidão dos hebreus no Egito. Vocês devem ter ouvido já falar toda essa história, né? Na Bíblia, quem é cristão, independente de ser católico ou evangélico, segue a Bíblia. Então, na Bíblia conta-se a história do povo hebreu, né? Porque a origem do cristianismo é do povo hebreu. Bom, quem tirou os hebreus da escravidão do Egito? Foi Moisés, né? Vocês já devem ter ouvido falar da história, né? De Moisés que liderou o povo no êxodo, na saída do Egito, né? E aí toda aquela história que Deus mandou as pragas, né, para os egípcios, até que o faraó permitiu a saída deles da região. Eu coloquei para vocês aqui as pragas do Egito, né? Então, quando os rios se tornam todos em sangue, a água, a invasão de rãs, de piolho, de moscas, de pestilência, né? O gado morre, de úlceras, feridas no corpo das pessoas, chuva de granizo, gafanhoto que devorou toda a plantação, escuridão que cobriu todo o Egito por 3 dias e a morte dos primogênitos, que são os filhos mais velhos. Até que o faraó acabou permitindo a saída deles, mas depois se arrependeu. Mas aí vocês podem, se vocês quiserem com mais detalhe, vocês podem parar o vídeo aqui e ler com mais detalhes, tá? Eu não vou ficar lendo cada uma das pragas. Bom, aqui mostra a saída, o êxodo, a saída deles, né, do Egito. Então, todo o percurso que eles fizeram dentro do deserto, numa região muito difícil, até chegarem em Canaã, novamente, região Jerusalém, aonde eles viveram. Bom, houve uma peregrinação pela península do Sinai, né? Então, toda essa península foi caminhada por eles, mais de 40 anos vagando pelo deserto. Moisés, durante esse período, ele recebeu as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que são seguidos até hoje dentro do cristianismo e pelos judeus também, né? É a base do monoteísmo judaico. E aí nós temos uma imagem que relembra ou remete a gente, né, à travessia do Mar Vermelho, quando conta-se na Bíblia que Moisés, milagrosamente, né, por intervenção de Deus, abre o mar para o povo passar. Aqui mais algumas imagens, e aí os 10 mandamentos que Moisés recebeu, né, durante a travessia no deserto. E aí a gente tem amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e nem o marido do, né? Não cobiçar as coisas alheias. Então, a gente tem aqui os 10 mandamentos que, dentro do catecismo, dentro da escola dominical, dentro do aprendizado da igreja, quem é cristão, aprende os 10 mandamentos também, né? Aí, eles voltam para a Palestina, em Canaã,
e começa-se a segunda fase de governo deles, que é chamado de juízes ou juizado, que os chefes militares, eles eram escolhidos e eles eram juízes, tá? Eles lutavam, comandavam as lutas, né, pela conquista da Terra Prometida. Então, quando eles voltaram para a região, eles encontraram toda a região dominada por outros povos. E aí eles tiveram novamente que lutar para ter de volta a terra que eles consideravam deles, né? Aí nós temos a fase 3, que são os reis, né? O período de monarquia. Então, houve uma centralização política. O rei é o chefe do grupo, né? Então, chefe do quê? Do exército, da política e da sociedade, o chefe de tudo, né? O rei, ele controlava, ele centralizou todo o poder em suas mãos. Houve a conquista da Palestina nesse período e a criação e montagem do Estado hebraico, né, com capital em Jerusalém. O Estado era formado pelo exército, tinha impostos, tinha servidão, eles também tiveram servos, trabalho e obras públicas, né? Então, um Estado completamente organizado. Bom, dentro dessa terceira fase também tem alguns destaques. Aí a gente tem Saul, que foi o primeiro rei, que teve mais conquistas, e Davi, que vence o gigante Golias, que vocês já devem ter ouvido essa história também, que era um filisteu, né? E depois conquista de Jerusalém, que é a capital. Salomão, também importante rei, né? Foi a fase de apogeu desse povo, onde foi erguido o templo de Jerusalém, o comércio, né, passou a existir entre eles ali, mais servidão e impostos, né? Então teve um período de apogeu, né, nesse período com o rei Salomão. Após a morte de Salomão, a região foi conquistada pelos assírios e eles foram destruídos. Então, houve nesse período o cisma, que foi uma divisão, né? O cisma foi a divisão do povo hebreu em 2 reinos. Lembrando que eles estavam divididos em 12 tribos no início. E aí acabou se redividindo aí em somente 2, a tribo de Israel e a tribo de Judá. Durante esse período também, eles tiveram o cativeiro na Babilônia. Então, eles foram levados como escravos para a Babilônia, lá na região da Mesopotâmia, e viveram durante muito tempo escravos naquela região, né? Houve o domínio estrangeiro também sobre os hebreus, os persas, com Alexandre e o Império Romano. Bom, aí aconteceu a diáspora judaica, né, que foi quando os judeus se esparramaram pelo mundo, eles perderam, né, o domínio da região durante o Império Romano. Então, o reino de Israel ele foi conquistado e destruído pelos assírios. O reino de Judá foi um domínio externo, né, os babilônios, os persas e os romanos dominaram. Então, nós tivemos o período que Alexandre dominou a região, houve a tradução da Bíblia para outra língua, houve uma resistência dos hebreus, também foi durante esse período que nasceu Jesus Cristo, porque os hebreus, eles acreditavam na vinda de um Messias, né? Mas eu já volto já a conversar com vocês a respeito disso, porque o meu tempo do vídeo está acabando, então eu vou encerrar e já volto, ok? Até mais então, me esperem aí!